Olá, pessoal, tudo bem? Professor Dr. João Moura aqui. Como estão? Como vão os treinamentos de vocês? Colocando em prática? Pessoal, olha só, hoje eu trago uma informação bem importante para quem tem dores lombares. Dores lombares, João? Sim, dores lombares. O que são dores lombares? Dores lombares são dores nessa região de trás, né, das costas, e mais na região inferior, na região que nós chamamos de lombar. Então, olhando esse desenho agora aqui, essa região aqui. Essa região é uma região lombar. Muitas pessoas têm dores lombares por diferentes motivos. E eu vou apresentar hoje aqui uma das possibilidades, um dos motivos que pode ser apresentado essa dor lombar e chamar a atenção de vocês para um ponto importante. Quando nós olhamos aqui, pessoal, se vocês olharem bem, essa curvatura da coluna, isso aqui nós vemos a coluna vertebral nossa, e é importante nós notarmos o seguinte, perceba que a coluna vertebral ela não é reta, né? Então, deixa a tua coluna reta não é uma informação muito correta. Se o teu personal trainer está colocando essa informação, percebo que, de certa maneira, ela não está muito precisa, essa informação, correto? Porque, visto de lado, né, nós estamos tendo uma visão lateral aqui, a coluna vertebral ela apresenta curvaturas. E essa curvatura de baixo é chamada de lordose lombar. Essa curvatura aqui, o nome pode ser um pouco estranho, mas esse é o termo, lordose lombar, ok? Essa curvatura de lordose lombar, ela tem um ângulo adequado para acontecer, para existir, e isso é fisiológico, isso é natural, isso é normal, isso é biomecânico, isso tem a ver com a nossa constituição estrutural, esquelética, anatômica, para suportar cargas durante exercícios físicos que nós fazemos os mais diversos possíveis. Só que essa curvatura tem um ângulo específico, ela não pode fugir muito desse ângulo específico, né? Ela tem uma janela ali de normalidade do ângulo. E existem pessoas que têm essa curvatura extremamente acentuada. A lordose lombar, portanto, né, que é o termo, o nome dessa curvatura, extremamente acentuada. Como é que nós chamamos? Nós denominamos de hiperlordose lombar. Então, tem pessoas que o teu personal trainer pode ter te avaliado posturalmente e verificado que tu apresentas uma hiperlordose lombar. O que é hiperlordose lombar? Essa curvatura da coluna vertebral na região lombar mais acentuada que o normal. É uma hiper, né, mais acentuado, hiper maior magnitude de curvatura de lordose lombar, então é acentuada. E isso é um desvio postural. E isso já fragiliza até um certo ponto a coluna vertebral e pode ser um dos motivos que eu falava no começo do vídeo, se tornar um dos motivos da dor lombar. Se tornar um dos motivos da dor lombar. Bom, pessoal, o que nós temos que interpretar? Exercícios abdominais para essas pessoas que são diagnosticadas numa avaliação postural como hiperlordóticos lombares, ou seja, apresenta a curvatura da lordose lombar mais acentuada do que o normal, e isso pode estar, de certa maneira, em até certo grau, fragilizando a coluna vertebral e podendo ser um dos motivos que leva à dor lombar. A gente chama também de lombalgia, um dos motivos. Então, é o portador de um desvio postural que pode estar causando aquela dor no lombar. E aí, vocês vão fazer exercícios abdominais que eu venho apresentando aqui para vocês, diversas formas de se exercitar, que é a importância da exercitação física no cotidiano, no meu dia a dia, mostro o meu dia a dia para vocês, e nós estamos acompanhando aí, vendo vários exercícios, vocês começam a fazer exercícios abdominais. Só que um detalhe, sem orientação de um profissional qualificado, sem orientação de um profissional de educação física qualificado no assunto da prescrição de exercício. O que pode estar acontecendo? Vocês podem estar fazendo exercícios abdominais que estão fortalecendo esse grupo muscular que está sendo mostrado aqui. Percebam que aqui nós temos, de novo, a lordose lombar sendo acentuada, ó, uma hiperlordose lombar. A pelve, que é essa estrutura óssea toda, ela está rodando para frente. Perceba que ela gira para frente aqui, ó, faz um giro anterior, que nós chamamos uma inclinação anterior. Essa inclinação anterior também é chamada de anteversão da pelve, o tilt anterior da pelve. Não importa para nós aqui muito nome, importa que determinados exercícios abdominais levam essa pelve a inclinar para frente, eles levam essa inclinação. E percebo que quando a pelve, essa estrutura óssea, muita gente chama de bacia, né? Ela inclina para frente, acentua a lordose lombar. Então, se vocês já apresentam hiperlordose lombar e fazem exercícios abdominais sem orientação de um profissional qualificado, que acentua essa lordose lombar, e aqui os músculos que estariam sendo estimulados, né, sendo trabalhados nesses exercícios abdominais,
são um músculo aqui, por exemplo, chamado iliopsoas, é um músculo interno, a gente não consegue perceber olhando na pessoa, não é visível, é um músculo profundo. Assim como o reto femoral, que é um músculo da coxa, também não vou entrar em detalhes anatômicos, a gente vai ter aulas sobre isso, mas esses músculos podem ser trabalhados até enfaticamente, né, com propriedade, com mais ênfase, dos exercícios abdominais. E isso seria contraproducente, isso seria inadequado. Isso aumentaria a curvatura de lordose lombar, e esse aumento da lordose lombar, como eu estou falando no vídeo para vocês, isso aumentaria um desvio postural, fragiliza mais a coluna vertebral e pode acentuar ainda mais a lombalgia, aquela dor na região lombar de vocês. Pode ser um dos motivos? Pode ser um dos motivos. João, pode ter outros motivos? Certamente existem outros fatores que podem levar a essa dor lombar. Eu estou apresentando na videoaula de hoje um dos fatores. Então, determinados exercícios abdominais que fortalecem, por exemplo, o músculo reto femoral, o iliopsoas, são músculos, o iliopsoas, músculos internos que a gente não enxerga, podem acentuar o problema. E aí, aumentar a dor de vocês na lombar, ou de um amigo, de um conhecido, de um familiar de vocês na dor lombar. Esse é um dos motivos, um dos fatores que pode levar a isso. Muito bem. Agora, se vocês estiverem com um profissional qualificado que saiba o que está fazendo, ele vai propor exercícios abdominais que enfatizem esse músculo que está sendo mostrado agora aqui. Esse músculo é o reto abdominal, é um músculo que fica na parede abdominal, na região abdominal, é um músculo bem estético, é um músculo bem superficial, é aquele músculo que forma o desenho do tanquinho, quando a pessoa está bem definida, com aquelas marcações em forma de tanquinho no abdômen. Muitas pessoas colocam, né? Eu quero ter abdômen de tanquinho. O que é ter um abdômen de tanquinho? É ter um abdômen que tenha essa característica de desenho, que esse músculo, chamado reto abdominal, ele esteja muito aparente, muito visível. Para isso, claro, obviamente, além de desenvolver bem esse músculo, eu preciso ter uma taxa de gordura nessa região baixa, ok? Mas esse músculo, se vocês observarem bem agora aqui na animação, observem que esse vetor, essa seta, está mostrando que esse músculo traciona a nossa pelve em direção oposta ao problema que eu vinha comentando para vocês, ou seja, inclinando a pelve para trás e não para frente, como era o caso desse músculo que eu havia falado antes, lembra? O iliopsoas e o reto femoral, nomes complicados, mas esses são os nomes anatômicos da musculatura. Então, o que nós temos aqui? Nós temos agora um músculo que se contrapõe, que ele faz um movimento contrário ao movimento que fragiliza a coluna. E é aquelas pessoas, lembrem do começo do vídeo, que foram diagnosticadas numa avaliação postural como hiperlordóticos lombares, que tem uma acentuação da curvatura da lordose lombar, devem fazer exercícios abdominais, nos quais esses exercícios abdominais fortaleçam o reto abdominal, pois o reto abdominal inclina a pelve, essa estrutura óssea, para trás, se contrapondo à acentuação da lordose lombar. Então, é um exercício, olha bem o que eu vou dizer agora, pessoal, que funciona como um tratamento, uma espécie de tratamento medicamentoso, só que aqui é um tratamento via exercício físico, para aquelas dores lombares. Se essas dores lombares advêm, elas têm origem numa hiperlordose lombar. E por isso que o profissional da educação física que atua com vocês deve fazer uma avaliação postural bem qualificada para identificar se vocês apresentam ou não a hiperlordose lombar, a acentuação da curvatura da lordose lombar, essa curvatura, se ela é acentuada ou não. E uma vez ela existindo em vocês, num familiar, num amigo, um conhecido, ele deve selecionar adequadamente os exercícios abdominais para que atuem fortemente sobre o reto abdominal, e agora que eu não estou pensando em estética, nem abdômen tanquinho, hein? Nem abdômen tanquinho, mas pensando num fortalecimento de um músculo que vai funcionar como um medicamento para aquelas dores lombares que vocês apresentam, corrigindo o desvio postural de hiperlordose lombar. Com o tempo, com uma carga de treinamento progressiva adequada, prescrita por um profissional qualificado de educação física, vocês obterão, ao longo do tempo, em algumas semanas, já resultados bem positivos nesse sentido. Minimizações das dores lombares, se elas forem oriundas dessa hiperlordose lombar, e, ao longo do tempo, também a correção do desvio postural. Da hiperlordose se transformar em lordose lombar, que é uma curvatura natural, normal, da coluna vertebral. Certo, pessoal? Então, eu trouxe esses vídeos aqui para poder mostrar para vocês hoje essa questão. Então, lembrem o seguinte, vocês não podem sair por aí fazendo exercícios abdominais à la vontade, à la louco, de maneira descabida, de maneira não orientada.
É fundamental e importante, principalmente se vocês não sabem se tem hiperlordose, fazer uma avaliação postural para diagnosticar se sim ou que não, se apresenta ou não a hiperlordose. E lembrando que tem um outro desvio que é o contrário, que é a hipolordose, mas eu não vou comentar no vídeo de hoje. E, uma vez diagnosticado o desvio postural, selecionar exercícios abdominais que sejam compatíveis com a patologia ortopédica, com a patologia postural, com o problema postural que vocês apresentam. E, para isso, precisa de um profissional bem qualificado, extremamente qualificado. Primeiro, para fazer o diagnóstico postural e, segundo, para selecionar adequadamente os exercícios abdominais que vocês venham a fazer. Então, por favor, não saiam por aí fazendo exercícios abdominais, vocês veem qualquer outro exercício abdominal, aqui mesmo no YouTube. Saibam se esse exercício abdominal ele é compatível, ele é adequado com a condição ortopédica postural de vocês. Lembrando que eu sou o professor João Moura, sou doutor em Educação Física e venho aqui sempre trazer informações que eu julgo pertinentes e importantes para vocês, população, para poderem se orientar melhor e fazer exercícios físicos, incluir exercícios físicos nas suas rotinas diárias, mas com segurança e eficiência, tá certo? Lembre-se que eu estou aqui para ajudar vocês a entender a importância do exercício físico na vida de vocês. Eu estou aqui para ajudá-los a entender a importância do exercício físico no cotidiano da vida de vocês. Tá ok? Professor Dr. João Moura aqui, mais uma vez, muito obrigado por assistir esse vídeo até esse momento. Se esse vídeo agregou, se esse vídeo ajudou, se esse vídeo trouxe informações, pô, bacana a informação que esse doutor João Moura, esse professor de Educação Física, trouxe bacana. Então, te inscreve aqui no canal, me dá essa força, retribui aí a informação que eu trouxe e aciona o sininho também para receber mais informações, tá ok? Acompanhe os vídeos aqui no canal, que a gente vai estar sempre, vou estar sempre trazendo informações na prática, informações mais teóricas, como essa de hoje, sempre para ajudar vocês a fazer exercício físico com segurança e eficiência e trazendo informações pertinentes para vocês entenderem o mundo do exercício físico para a saúde e qualidade de vida de vocês. Tá ok? Valeu, galera. Grande abraço. Até uma próxima e a gente está junto.